Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Duarte Guimarães, sou agente vistor e conselheiro de Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso modesto espaço na internet, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a aula 5 do curso de Fiscalização de Obras e Edificações. Já chegamos na metade do nosso curso, pessoal. Esse curso ele é formado por 10 aulas e as aulas sempre são apresentadas à estreia nas quartas-feiras às 10 da manhã. Eu vou deixar uma playlist aqui com as outras aulas, se você quiser rever as aulas e assistir a qualquer momento. Peço, por favor, para você já se inscrever aqui no canal, dar um joinha na nossa aula, comentar e compartilhar o vídeo e também participar do chat se você estiver aqui na estreia com a gente. Sem mais enrolação, bora para a aula! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso EAD sobre o Código de Obras e Edificações do município de São Paulo. Este é um curso promovido pelo Savim em parceria com a Secretaria Municipal das Subprefeituras. Essa aula foi pensada para aqueles que encontram dificuldades nas leituras das peças gráficas, em particular das plantas baixas. Planta baixa é um tipo de peça gráfica que está inserida dentro dos projetos arquitetônicos. A gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade, então visando descomplicar o entendimento, a gente resolveu fazer essa aula com informações simples e objetivas. E por isso mesmo, por ser uma abordagem bem básica, esta aula não tem como público-alvo o pessoal com conhecimento técnico mais amplo. Hoje nós vamos falar especialmente sobre a leitura dessas peças gráficas, que são principalmente os desenhos técnicos que estão inseridos dentro dos projetos. E algumas outras informações relevantes a respeito do que estão anexados e incorporados dentro das pranchas que compõem o projeto. Então, a gente sabe que toda obra é norteada por uma lei. No Brasil, essa lei é o Código de Obras e Edificações. Os municípios têm os Códigos de Obras e Edificações. Em São Paulo, é a nossa Lei 16.642, que foi regulamentada pelo Decreto 57.776, ambos de 2017. Nesse slide, nós vemos uma série de documentos que estão elencados no artigo 17 do nosso Código de Obras. São peças gráficas que são exigidas pela Prefeitura de São Paulo, tá? Então, desde a implantação da edificação até quadros diários e demonstrativos. Eu não vou ler aqui de um por um, porque já está no código, já está no slide, e a gente não tem que se deter a isso neste momento, tá? Isso é muito importante, que a gente saiba o que é exigido dentro do Código de Obras do município de São Paulo, para que esse projeto possa ser deferido mais na frente. Mas não tem necessidade de a gente esmiuçar isso de um em um. Que é uma coisa importante para a gente lembrar. Um projeto é muito mais do que um desenho. Um desenho, ele faz parte do projeto, mas o projeto é muito mais do que isso. O desenho técnico é uma linguagem para expressar ou registrar algo que será construído ou reconstruído. O desenho técnico é aquilo que especifica a obra, que detalha a obra, que mostra de forma gráfica como é que aquela obra vai ser composta ou como é que ela vai ficar posteriormente. Então, a lei estabelece que o projeto arquitetônico deve ser elaborado por técnicos, mas aqui nós vamos nos ater aos desenhos gráficos, que representam o nosso foco. E o nosso foco aqui é a leitura e a interpretação das plantas baixas da forma mais simples e objetiva possível, num passo a passo. Nós vemos
os pontos importantes que são exigidos na legislação. O projeto pode ser arquitetônico e pode ser também um projeto executivo. O projeto arquitetônico ele é bem mais simples, o projeto executivo, além de ser mais complexo, ele é muito maior, ele é muito mais técnico e ele exige uma série de conhecimentos e uma abrangência bem mais profunda do que nós pretendemos atingir aqui. Então, nós vamos nos ater ao projeto arquitetônico, que é um projeto simplificado, e eu queria explicar para vocês sobre pranchas. Então, um projeto ele é formado por pranchas. Um projeto arquitetônico, nós temos poucas pranchas, né, algumas unidades de pranchas. O projeto executivo, ele pode ter dezenas de pranchas. E o que é uma prancha? Uma prancha, na verdade, é um compilado de informações que ficam numa espécie de uma folha. Lembram daqueles processos físicos, aquelas folhas enormes que a gente ia desdobrando, né? Aquelas folhas plotadas que a gente ia desdobrando ou dobrando até ficar do tamanho A4, né? O tamanho ofício. Aquilo dali é uma prancha. E vocês devem lembrar que uma prancha, ela pode vir com várias plantas. Então, numa prancha pode vir planta baixa, conforme a gente pode ver aqui, pode vir planta baixa, planta de cobertura, planta de situação, cortes, planta elétrica, planta hidráulica. Todas essas são plantas. Aqui a gente tem a planta de cobertura, que nada mais é do que uma visão do telhado com a vista superior, né, como se você estivesse olhando por cima do imóvel, por cima da casa. Então, nesse caso aqui, você vê um imóvel com um telhado com 4 águas, chama de água, cada um desses elementos aqui com um triângulo, né, que é justamente a descida por onde a água da chuva vai escorregar, vai escorrer. Então, por isso que tem essas setinhas indicando para que lado a água da chuva vai correr. Por isso que chama água, não é por acaso, é água da chuva. Uma residência, por exemplo, pode ter um telhado com muitas águas, né? Uma cobertura com muitas águas. Tem também aqui um exemplo da planta de localização e situação, que é uma planta onde você pode ver quadras, você pode ver lotes. É uma planta como se você estivesse num local mais distante, como se você estivesse vendo, sei lá, de um helicóptero, por exemplo. Você está bem mais distante e ali você vai tendo uma visão, localizando o imóvel, o objeto do seu projeto, ou mesmo onde aquele projeto vai se localizar numa situação mais ampla. Aqui também nós temos uma planta hidráulica, que é bem mais complexa. A gente também não vai ver isso, é só para vocês terem um exemplo. E a planta elétrica, que é esse daqui, cheia de risquinhos para tudo quanto é lado, que para quem gosta de elétrica é recomendável, óbvio, mas também não é o nosso caso. Aqui também tem um exemplo de um corte, só para vocês terem uma ideia, um corte em um banheiro, que também é um outro desenho gráfico que compõe a prancha. O nosso objetivo aqui hoje é especialmente a planta baixa. A gente vai falar especificamente dela mais adiante. Então, aqui nós vemos os componentes da planta baixa, que são as paredes, que são chamadas tecnicamente de vedações, os pilares. Vocês podem ver plantas bem simplificadas, que os pilares não vão aparecer, mas elas podem estar estruturadas, podem estar um pouco disfarçadas dentro das paredes, umas paredes mais largas. Os pilares nem sempre estão identificados, são identificados automaticamente. Às vezes eles estão compondo uma parede, por exemplo, ou uma parede compõe o pilar. Então vemos circulação e as notações, né? Dentro da planta baixa a gente tem as cotas, que são as medidas dos ambientes, as medidas dos imóveis, que
tecnicamente são chamados de cotas. A escala, que eu vou explicar para vocês o que é uma escala. Títulos e áreas dos compartimentos, ou seja, cada planta dentro de uma prancha, cada planta vai ter discriminado que tipo de desenho é aquele. A planta baixa vai estar escrito embaixo, planta baixa, planta de cobertura e assim por diante. Isso daí são os títulos e as áreas também, né? Living, quarto, dormitório, cozinha. Achuras do piso das áreas molhadas. Geralmente nas áreas molhadas, por exemplo, cozinha, banheiro, às vezes área de serviço, cada dia fica mais rara nas novas obras. Áreas de serviço, banheiros, enfim. Então, tudo que pode levar muita água, pode ser lavado com bastante facilidade, esses desenhos podem vir marcados com achuras. Achuras são marcações, às vezes na diagonal, às vezes simplesmente de outra cor. Enfim, vocês vão verificar que vem algum desenho, alguma coisa que determine que aquele ambiente é diferente dos outros. Isso no piso, né? Porque em planta baixa a gente está tendo uma visão do piso. Aqui, finalmente, nós temos exemplos de plantas baixas. Temos aqui uma planta bem simplificada, ainda não terminada, digamos assim. Aqui vemos ela já mais elaborada, já com as cotas, já com as divisões. E aqui uma planta bem mais complexa em cima, com cortes e determinação, com certeza, em quadros de esquadrias, quadros de determinação, onde são orientados o que nós estamos vendo na planta. Isso vocês vão ver mais adiante também. Isso daqui é uma planta baixa, bem simples. E o que é que tem de importante aqui? Isso daqui serve para a gente entender que a planta baixa nada mais é do que se você estivesse num imóvel e estivesse olhando por cima, você está com um drone acima de uma casa e você removesse a parte superior desse imóvel. E queria que se prestasse atenção que não é somente a cobertura do imóvel, né? Não é somente o telhadinho do imóvel, é o telhadinho e mais uma parte da parede, até que fique com apenas 1,5 m lá embaixo, tá? E aí você pode ver as paredes internas do imóvel. Então, tudo que ficar para cima desse 1,5 m, que a gente chama um corte horizontal, até pode aparecer na planta baixa, mas ele virá num tracejado, né? Porque seria uma projeção daquilo que está acima da linha de corte. Então, a gente vai ver mesmo da linha de corte para baixo. Aqui é aquele exemplo da planta baixa que eu falei que é simplificada, aparentemente não está terminado, dá para perceber que aqui ainda não tem as aberturas, a gente só tem as vedações, a gente só tem as paredes, né, como se não tivesse nenhum acesso de um ambiente para outro. A gente já tem as cotas aqui, algumas cotas, algumas identificações, mas ainda não temos as aberturas, somente as vedações. Aqui é a mesma planta, já com as aberturas. Aqui temos a porta principal, a entrada, o living, cozinha. Então, você vai passeando por essa casa aqui e você vê que já tem cotas, já tem a identificação dos ambientes, você já tem as portas, pelo menos a porta principal, você já tem a marcação das janelas, né? Isso daqui são as janelas. E você tem até as linhas de corte, que também depois a gente vai ver para poder entender, porque isso também está descrito na planta baixa. Aqui é uma planta baixa também. Esses triângulos que nós estamos vendo aqui são portas. Aí alguém pode dizer, mas eu sempre soube que portas têm uma movimentação, tem um quarto de círculo entre o batente da porta e o extremo da porta. É uma outra forma de representar o movimento da porta. Então, por que que isso acontece? Porque é necessário que naquele espaço fique marcado que você não pode simplesmente colocar nada ali, porque aquele local
é um local onde vai ser feito o movimento da porta, onde a porta vai precisar desse espaço para que ela seja movimentada, para que ela seja funcional. Então, aqui, essa representação, convencionalmente, esse movimento tanto pode ser representado por um quarto de círculo, quanto pode ser representado por uma linha diagonal que liga o batente da porta até o extremo da porta. Aqui nós podemos ver a configuração das janelas, nós podemos ver a identificação dos ambientes e nós temos aqui também uma varanda. O exemplo que eu escolhi é bem mais simples, é um pouco mais simples do que esse. Não tem a varanda mostrada dessa forma, dessa maneira. Então, alguém pode perguntar, como é que a gente vai saber se o imóvel está a 1,5 m, tem um recuo suficiente, conforme dita o Código de Obras e Edificações, o recuo lateral, o recuo frontal, tá? Então, aqui você tem a delimitação do imóvel, propriamente dito, né? As paredes externas do imóvel. Aqui você tem uma varanda. Então, por exemplo, você teria o tamanho, a distância que esse imóvel está do seu vizinho ou do alinhamento dele, né? O próximo slide é um vídeo que nós fizemos e que mostra como é exatamente uma planta baixa, o que é que significa uma planta baixa. Eu espero que seja esclarecedor para vocês. Vamos a ele. Bom, pessoal, aqui é uma maquete bem simples, de uma planta baixa igualmente simples, para vocês entenderem exatamente o que é uma planta baixa. Então, imaginem vocês que nós temos um imóvel, estamos olhando de cima e vejam bem, se nós tiramos o telhadinho do imóvel, nós vamos ver lá embaixo as paredes internas, né? Se vocês perceberem, olhando mais de cima, isso daqui é uma planta baixa, né? Percebam que essas aqui vão ser as paredes externas. Isso daqui é a comeira, que é a parte mais alta do imóvel. E, na verdade, a planta baixa é o que está a 1,5 m até 1,5 m do nível 0, tá? Então, vamos considerar que aqui seja o nível 0. Então, até 1,5 m, nós fazemos esse corte horizontal. E aí nós temos a planta baixa, né? Então, aqui nós vemos as paredes externas da casa. Aqui nós temos as paredes internas. E aqui. E, enfim, nós temos as janelas, né? Aqui a porta. Então, como é que isso ficaria no desenho de uma planta baixa? Ficaria assim. Aqui nós vemos as portas e a projeção do caminho que a porta faz, o movimento que a porta faz, seria isso aqui, né? Ela vem e fecha aqui. Ela tanto pode ser um quarto de círculo, quanto você pode encontrar uma linha diagonal. Então, você vem lá do extremo da porta até a parede e você vai ter o local designado para o movimento da porta. Para que existe isso?
para que as pessoas saibam que neste lugar não se deve colocar nenhum objeto, né? Nenhum móvel. Esse local aqui, esse espaço é exclusivo para a movimentação das portas. Sabe a inclinação do telhado? Isso aqui. Pois bem, pessoal, o nome disso é chamado de água. Então, esse é uma maquete de um imóvel cujo telhado tem duas águas, né? Esta água e esta água. O que é chamado de água? Por um motivo muito óbvio, né? Justamente quando a chuva cai, ela vai cair por aqui. Essa água que se refere o nome disso aqui, essa designação, é justamente com relação à chuva. Então, ela tem duas. Então, vocês sabem, em imóveis bem grandes, ele pode ter várias águas. O telhado pode ter várias águas, para cá, para cá. A chuva vai escorrer por vários lugares, por vários lados, né? Outra coisa que nós vimos no vídeo anterior, na aula anterior, bom, em alguma aula anterior, nós já vimos falar sobre os beirais. Isso é o beiral, essa partezinha que fica para fora. E a gente pode levar em consideração também, em se tratando da nossa plantinha aqui simples, quando vocês tiverem, vocês estão vendo que essa planta aqui não tem cotas, né? Foi proposital porque a intenção era somente demonstrar como ficam as paredes na planta baixa. Então, uma planta arquitetônica, um projeto, lógico que ele vai ter as cotas, né, que são as medidas dos ambientes, e ele vai ter também a rosa dos ventos, né, indicando onde é o norte, no caso daquele terreno. E ele vai ter quadros. Isso tudo a gente vai ver mais adiante, quando a gente falar das pranchas, tá? Em uma prancha pode ter várias plantas. Planta de cobertura, planta baixa. As plantas vêm identificadas. Essa é uma planta, viria com a identificação planta baixa, com as cotas, que podem ser internas ou externas. Atualmente a gente vê mais as cotas externas, que elas deixam o desenho mais limpo, menos poluído, fica mais fácil de visualizar. Esses elementos que eu coloquei aqui também, eles geralmente não vêm, não é sempre que a gente encontra. Aquelas outras plantas que vêm com móveis, são chamadas também de plantas humanizadas, não é sempre que a gente encontra, e elas dificilmente vão estar no projeto arquitetônico propriamente dito. Nós colamos aqui a imagem de uma outra maquete, lógico, uma maquete bem mais complexa, né? Então, nós vimos um casarão, na sequência, o casarão já sem a parte de cima, já feito o corte horizontal, onde nós podemos ver os ambientes separados. Então, isso daqui seria como nós veríamos este imóvel numa planta baixa. E aqui, na próxima imagem, nós temos a explicação disso. Nós temos aqui a parte da escada, que está aqui. Que nós temos uma porta com duas folhas, né? Aquela porta que abre assim, são duas folhas. Aqui nós temos um banheirinho, que é este aqui.
Aqui onde está o dedo dele é este ambiente aqui. Aqui nós temos provavelmente um escritório, que seria aqui. E aqui nós temos uma garagem, que é essa aqui, onde a gente vê os dois carrinhos, tá? E a sequência é a mesma coisa. O que muda entre uma planta bem simples, como a anterior, que nós mostramos, que foi a maquete que nós fizemos, o que muda é apenas o tamanho, mas o princípio é o mesmo. Sobre linhas, é bom a gente saber de uma coisa. As linhas das paredes são sempre mais espessas. Existem as linhas auxiliares, por exemplo, as linhas das portas, linhas das janelas, os caixilhos. Essas vão sendo linhas mais finas. Isso porque a parede tem um peso maior, principalmente as paredes externas. Então aqui vocês podem ver o caixilho da janela que tem aqui, a linha de movimentação da porta, a própria linha que delimita a porta e as linhas tracejadas, que significam que elas estão acima de 1,5 m, que esses objetos ou elementos estão acima de 1,5 m. Nós podemos ver como são registrados as escadas. Aqui é, na verdade, falando sobre as convenções das alturas e das larguras dos degraus. Aqui a escada, que a gente tem um patamar e ela vai subindo, então é feito um cortezinho aqui, né? A escada em caracol e por aí vai, gente. Então, sempre que tiverem essas linhas paralelas, a gente pode entender que são escadas. E quando as linhas paralelas, elas continuam com linhas paralelas tracejadas, a gente pode saber que aquilo dali já está acima de 1,5 m. É escada também, mas está acima de 1,5 m. Ou seja, teoricamente, não era nem para ela estar ali na planta baixa, mas é convenção para que fique mais exemplificado e mais bem entendido que aquela escada ela não vai acabar ali. Ela continua, porém, num plano mais alto. Aqui um exemplo de planta baixa bem simplesinha. Queria chamar atenção aqui nesse slide sobre alguns símbolos que nós estamos vendo aqui. Então, nós estamos vendo símbolos de níveis, nós estamos vendo os símbolos da metragem, né, da área de cada ambiente aqui. Isso daqui, no próximo slide, a gente olha. Esse daqui é uma demonstração de, como eu falei, das portas. Então, como representamos as portas? Você tem o batente, você tem a porta propriamente dita e você tem um quarto de arco que vai te mostrar o movimento que essa porta vai fazer até chegar no outro lado do batente. Aqui temos várias espécies de portas, pivotante, porta pantográfica, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês era justamente esse exemplo aqui que eu tinha comentado. Então, a porta, geralmente, ela é assim, né? Uma porta clássica, ela é assim, e ela tem essa representação aqui em um quarto de arco, ou com uma linha transversal aqui que vai até o batente. Bom, aqui a gente começa a falar das pranchas. Em uma prancha nós temos plantas com as descrições das cotas, dos níveis em todos os ambientes, as descrições, né, que tipo de planta é aquela, a planta baixa, a planta de cobertura, a planta elétrica, seja lá o que for. Existem quadros de identificação de algumas cotas, de alguns elementos que tem na planta, eu vou explicar isso mais para frente. E algumas plantas também têm legendas. Fora isso, tem uma coisa muito importante que é o carimbo. Carimbo também é chamado de selo, mais conhecido como carimbo. Carimbo, quando a gente tem aquela planta, aquela prancha grande, que a gente dobra, até ficar do tamanho A4, que é o tamanho ofício, a gente vê que tem como um quadro, e nesse quadro tem várias informações. Essas informações são normatizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e aquela prancha ela deve ser dobrada de forma que aquele carimbo fique de frente. Ali tem a identificação de tudo que tem naquela prancha, a identificação do proprietário, a identificação do responsável técnico, a escala que foi feita a planta, a data
desenhista, a revisão, tá? Número da prancha. Já disse que um projeto ele pode ter, e ele geralmente tem várias pranchas. Então, cada prancha deve ter um número, né? Naquele esquema de planta 1, são 5 pranchas, digamos. Então, essa é a 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5 e assim por diante. Aqui nós vemos exemplos de carimbos. O carimbo sempre ele está do lado inferior direito da planta, que é justamente com a dobradura, ele vai ficar por cima de tudo para ser a coisa mais visível, para que não seja necessário que as pessoas abram a prancha toda para descobrir o que tem ali. Então, no carimbo tem as informações necessárias para a pessoa saber o que tem naquela prancha. Bom, então vamos falar agora de cotas e escalas. Nós vemos que ele está todo marcado com as medidas dos ambientes. Isso também convencionalmente se chama cota. Essas delimitações, tanto no ambiente quanto externas, elas são chamadas de cotas. Geralmente, essas delimitações elas são feitas mais do lado externo. Aqui, do lado de fora, você tem uma medida geral. Você vê que ele pega essa medida daqui até aqui, que é o final do imóvel. E aqui você tem a cota, ela subdividida pelos ambientes que são encontrados, né? Então aqui você tem desse pequeno corredor, me parece, aqui deste ambiente, aqui a medida do quarto, aqui a medida do terraço, aqui, tá? Enquanto que aqui você tem toda essa lateral desse imóvel, tá? Aqui é a mesma coisa, aqui você tem a linha da lateral inteira, a medida da lateral inteira, a medida linear, e aqui você vai tendo a medida nessa linha paralela interior, você tem a medida dos ambientes. Aqui você vê que esse projetista colocou as paredes, tá? Então aqui você tem a medida da parede, geralmente de 15 centímetros. Aqui é um pilar. Então a medida da parede geralmente parede normal geralmente são 15 centímetros. Aqui nós vemos uma outra planta mais complexa. Nós vemos inclusive móveis. Isso não é muito comum nas plantas arquitetônicas, que visam apenas as construções e as reformas de imóveis, tá? Isso daí é o que a gente chama de planta urbanizada, e geralmente é mais para projetos de decoração ou de vendas, que tem um intuito já diferente. Até porque se você precisa fazer uma obra, quanto mais limpa, menos poluída a planta, melhor para você encontrar o que você precisa. Aqui nós vamos falar de escalas e escalímetros. Eu tenho um escalímetro de 15 centímetros. Esse aqui. Então, cada escalímetro, em cada face do escalímetro, que está marcado por uma cor diferente, são seis graduações, tá? São 3 faces, com 2 graduações em cada. Então, nós temos a graduação de 1 por 50, 1 por 25, 1 por 100, 1 por 120, e por aí vai. O escalímetro, que pode ser de 15 centímetros ou de 30 centímetros, é o mais comum. Quem faz projetos maiores, geralmente... Aliás, hoje a gente tem os projetos eletrônicos, que você não precisa desse instrumento, mas o escalímetro é um instrumento que foi pensado justamente para facilitar na hora de você medir ou de você fazer uma planta, para que você possa identificar também se aquela escala confere com o que foi dito. Então, se a escala está dizendo que é 1 por 50, você vai aqui, você procura onde está 1 por 50 e você faz a medida. Você mede, põe lá na plantinha e vê
se corresponde ao que está aqui. A área é sempre em metros quadrados aqui no Brasil. E nós vamos falar sobre níveis do projeto. O nível tem uma representação que a gente vai detalhar mais adiante, que é alguma coisa parecida com este que está aqui, só que a gente tem esse quarto e este quarto de círculo achorados, sabe? E esse valor aqui é quantos centímetros, nesse caso aqui 10 centímetros, está acima do nível 0. Tá? E, como eu tinha dito, a linha contínua espessa para a parede, mais fina para portas e janelas. Daqui são convenções que a gente encontra numa planta, uma planta baixa, qualquer outra planta. Aqui nós vemos o escalímetro de 15 centímetros e o escalímetro de 30 centímetros, que é o mais usado. Aqui é um detalhe sobre alguns índices, alguns sinais que a gente pode encontrar na planta. Então aqui, nessa planta, o projetista ele colocou junto o nome do ambiente, a área, ele colocou o nível, em que nível está 30 centímetros, e colocou inclusive o pé direito. PD é pé direito, que vocês devem saber que o pé direito é aquela distância entre o piso e a laje. A primeira laje, né? A laje que está acima da sua cabeça. Então, aqui nós temos os símbolos básicos, que é aquilo que eu me referi antes. Na verdade, o símbolo de nível é assim que vocês vão encontrar dentro da planta baixa. E isso é encontrado não de uma forma geral, mas ele é encontrado nos ambientes, porque, por exemplo, num banheiro, por exemplo, você pode e provavelmente vai encontrar, por exemplo, o box, a área do box ou a área do banheiro um pouquinho mais baixa, poucos centímetros mais baixa que o resto do nível da casa, do imóvel. Este símbolo primeiro aqui você encontra nas plantas baixas, tá? E nos cortes, que a gente vai ver mais adiante o que são cortes, a gente vai encontrar isso aqui. O símbolo que mostra os níveis são esses aqui, essa setinha para baixo com o nivelamento. Então, se o nível negativo, ele vai estar aqui menos 0,10. Se é um nível positivo, ele simplesmente não vai ter o sinal negativo. Aqui nós vemos corte. O corte nada mais é do que a gente imaginar que a gente tem uma casa, um imóvel, e que você, ao invés de ter feito um corte horizontal para tirar a parte da cobertura, você fez um corte vertical e dividiu o imóvel em 2, em 3, seja lá quantos imóveis forem. Aqui na maquete, a gente pode pensar, poderia ter um corte assim, tá? Então, imagine como se estivesse passando um plano aqui e cortasse essa casa aqui. Então, na planta baixa, como é que isso ia aparecer? Isso ia aparecer... Aqui nós temos as 3 janelinhas que estão assim. Eu estou fazendo um corte assim. Então, isso ia aparecer como uma linha daqui para cá, uma linha reta, daqui para cá, e com alguma letra. Que letra seria essa, tá? É o primeiro corte, tá? A gente pode fazer um corte A linha, A, B, né? Isso vai variar conforme o projetista. Nesse slide, vocês estão vendo essa linha aqui que está cortando. É uma linha tracejada que tem 2 triângulozinhos apontados para cima, que tem BB. Então, aqui seria o corte BB. E esse triângulo, na verdade, é uma seta, e ele significa que você deve estar olhando justamente em direção àquela seta. Então, tudo o que estiver da seta para frente, você vai ver.
levando em consideração as vedações. Então, as paredes não são transparentes, tá? Então, se você tiver uma grande parede na sua frente, você vai ver no corte uma grande parede. E se você tem uma grande parede e uma portinha do lado, você vai ver a grande parede e uma portinha do lado. Você não vai ver o que tem além dessa parede, né? Você vai ver a primeira coisa que estiver além desse corte. Aqui tem uma planta bem simples que mostra exatamente isso. Então aqui você tem a planta baixa e você tem o corte aqui, né? E aqui você vê a representação desse corte. Isso daqui é um corte propriamente dito. Então aqui você vai ver o quê? Você vai ver a parede, essa paredinha lateral aqui, né? A lateral dessa parede que ela está cortando a janela. Que aí você não vai ver somente aquilo que está na planta baixa, aquela coisa de 1,5 m, né? Você vai ver todo o imóvel, até em cima. Então, aqui você tem esse corte. Então, aqui você tem a porta, que é essa porta aqui que está fechada, no caso. E aí você tem a parede do fundo do banheiro, que está azulejada também, que é essa parede aqui, com a janelinha que está de frente. Aqui você tem a pia, né? Você tem a pia. É que aqui ele fez uma bancada na pia, né? E aqui ele colocou só a piazinha. Então, aqui você tem a pia, que é essa pia aqui. E você tem o vaso sanitário, tá? Aqui a parte de baixo. Aqui você vem de novo a outra parede. E é isso, tá? Então, é por isso que na planta baixa a gente identifica onde estão os cortes e a partir da planta baixa são feitos os cortes. Bom, aqui a gente vai falar dos quadros que eu tinha comentado antes, que nas pranchas são comuns esses quadros. Então, para uma planta baixa, por exemplo, não ficar muito poluída, não ficar muito cheia de informações, antigamente era até comum a gente ver essas informações na planta baixa, hoje fica cada dia mais raro isso. Então, certas medidas elas são postas em quadros, né? São os quadros, por exemplo, de esquadrias. Vamos ver aqui. Então, se a gente tem essa planta baixa aqui, a gente pode encontrar coisas assim, P3, né? P1, P2. Poxa, o que é que significa isso, né? Isso significa que existe um quadro que vai dizer que isso que é P, que provavelmente vai estar sendo chamado de porta, porque aqui está no lugar de uma porta, isso daqui deve ser para identificar o tipo e as dimensões da porta, vai estar no quadro. Então, aqui nós vemos a P1, né? Tudo que tiver P1 aqui, então aqui é P1, aqui é P1, deve ter mais P1 por aqui. Então, tudo que tiver P1 é uma porta de madeira com 80 centímetros de largura, 2,10 de altura e sem peitoril, porque é uma porta, né? O que tiver P2 é outro tipo de porta, ela não tem 80, ela é uma porta menos importante, vamos dizer assim, que não configura um ambiente muito visitado, né? Uma porta de 70 centímetros de largura, 2,10 de altura, porque no Brasil é convenção a porta de 2,10, é padrão, né? Aí tem P3 aqui, seria uma porta de vidro temperado. Alguns quadros também dizem o número de portas que vão ter, por exemplo, porta de madeira, P1, com essa configuração, teria quantidade, né? Teriam, sei lá, 8 portas. Porta de vidro temperado, com essa configuração, teria 1 ou 2 portas de vidro temperado nessa planta, tá? Então, é assim que funciona. Aqui a gente vai ver, de janelas, olha, J5, né, J4, é a mesma coisa. Então, vocês vão lá no quadro de esquadrias
e vocês vão ver o quadro de janelas. Então, vai ter a J01, quantidade. Aí essa já tem a quantidade, esse quadro. Quantidade. Então, ela tem dimensão de 3 metros por 1 metro. Tem um peitoril de 1,10, porque o peitoril pode variar. Ela é uma porta de correr e uma porta de 5 folhas. E por aí vai, gente. J2. Então, todos os modelos que você vai encontrar aqui no báscula. Báscula é aquele basculante, né, que todo mundo conhece. Então, no caso é uma janela também, tanto é que ele colocou no quadro de janelas. Então, se vocês encontrarem essa simbologia, vocês vão lá no quadro e verificam, se quiserem ver quantas janelas são e tal, e conferir. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem deixar as suas dúvidas no chat e aí a gente vai responder o mais breve possível. Obrigada. Bom dia. Oi, gente, nós estamos liberando neste momento aqui no chat a lista de presença. Tem até o final da aula para assinar e tem que estar logado com o e-mail da prefeitura para conseguir ter acesso ao formulário e assinar a lista. Não se esqueça de aproveitar e assina agora a lista, tá bom? Boa aula para você. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso Fiscalização de Obras e Edificações. Eu sou a professora Lucileila Queiroz. Nós vamos dar continuidade na nossa aula de hoje falando sobre os procedimentos fiscalizatórios. Na verdade, começando a falar sobre os procedimentos fiscalizatórios. Nesta aula, eu quero ver se nós conseguimos, se dá tempo de nós vermos esses sistemas ou esses sites, esses programas que podemos utilizar para fazer a nossa pesquisa. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer antes de sair para fazer a vistoria é verificar se aquela obra ela está regularizada ou não, se tem documento ou não. Então, chegou lá a demanda, reclamação, para nós fazermos a vistoria de uma obra que está em andamento. Primeira coisa, então, nós vamos pesquisar. Quais são os programas, os sistemas, as páginas que eu vou trabalhar aqui hoje com vocês? Primeiro, o GeoSampa. Já falei um pouquinho sobre ele, nós fizemos até uma pesquisa, na aula passada, nas aulas passadas, sobre a identificação lá das curvas de nível. Hoje nós vamos focar especificamente na identificação do SQL, que é o setor quadralote, que é o número do contribuinte, porque a partir deste número nós vamos conseguir fazer as nossas pesquisas no sistema. Pensamos que, geralmente, esses processos, esses pedidos de alvará, eles vêm vinculados ao SQL. Por isso que é importante aqui identificarmos, primeiramente, o número do SQL. Depois, nós vamos verificar a situação do imóvel. Vamos olhar o histórico do imóvel, que é a tela sede, que é onde tem o cadastro das edificações. Nós vamos verificar se existe área construída, lançada, se a situação é só terreno ou não, ou se tem área construída. Nós vamos verificar se o imóvel está regularizado, se ele está irregular. Vamos olhar o histórico da edificação.
Pode ser que lá já tenha algumas informações que nós vamos utilizar para a nossa ação fiscal. Então, depois que nós conseguimos identificar o SQL, que nós pesquisamos a situação do imóvel, né, verificamos o histórico do imóvel, aí nós vamos ver se existe processo para o local. Você pode estar se questionando, ou pode estar me questionando aí, por que que eu vou pesquisar se existe processo para o local, se obrigatoriamente precisa ficar no local da obra a documentação de aprovação, né? Então, as plantas aprovadas, o alvará de execução, precisa estar no local da obra. Mas muitas vezes você não vai conseguir encontrar isso no local da obra e sempre é melhor você ter as informações para ir fazer a vistoria já sabendo qual é a situação daquele imóvel. Então, por exemplo, se começou uma construção, ela apenas iniciou, e você pesquisou, você sabe que tem alvará de aprovação e execução, você vai lá, inicialmente, para verificar a situação da obra, de repente nem precisa, porque ele tem documento para começar aquela construção. Ou, se porventura não tem emitido ainda o alvará, mas está em fase de análise, e o interessado proprietário, o possuidor, tem direito a iniciar as obras, então também não adianta você ir lá fazer fiscalização, porque não tem documentação se está dentro do prazo de direito de início de obras. Tudo bem? Agora, se tem aprovação, tem a documentação, as peças gráficas já foram aprovadas, e é necessário verificar a conformidade, se a obra está conforme ou não conforme, né? Se há um desvirtuamento na obra, aí tudo bem. Você vai ter que ir até o local e aí eles vão ter que apresentar a documentação, os alvarás, vão ter que apresentar as plantas e se tiver ainda dúvidas com relação à regularidade ou não da edificação, aí você vai pedir aquela vistoria técnica de um engenheiro ou de um arquiteto da subprefeitura. Tudo bem? Mas aqui, inicialmente, é para a gente fazer pesquisa. Eu prefiro sair para fazer a fiscalização sabendo o que eu vou encontrar. Eu prefiro sair com todas as informações colhidas na subprefeitura. E aí eu sei exatamente o que é que eu vou fazer no local lá da vistoria. Então, nós vamos verificar o site de olho na obra. Nós vamos olhar o SIMPROC, fazer pesquisas no SIMPROC para verificar, né, se tem processo em andamento ou se tem processo já aprovado. Nós vamos olhar o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações. Vamos olhar o Sistema de Licenciamento Eletrônico de Construção, que é o SLC. E, finalmente, a questão do Aprova Rápido, que eu já vou falar né? O Aprova Rápido, nós não temos acesso para consulta. Somente os técnicos lá da Secretaria Especial de Licenciamentos, mas alguns processos que são protocolados lá, eles geram SEI. Então, provavelmente, nós vamos encontrar no SEI informações pertinentes a uma prova rápido. Mas se ainda assim você vai até o local, chega lá, fez todas essas pesquisas, e não conseguiu identificar nenhum número de processo, porque realmente está difícil agora, porque são muitos sistemas e a gente não sabe se entrou via SEI, se entrou via SLC, se está no SIMPROC, está muito difícil de fazer a consulta da obra. Não existe um lugar único que essa consulta é feita. O pessoal lá da secretaria está tentando unificar ou criar uma sistemática mais simples de fazer essa pesquisa, mas por enquanto o que nós temos é isso. Então vamos pesquisar em todos esses sistemas, se ainda assim você pesquisou em tudo, não tem processo, não tem pedido, não tem nada, foi até o local da obra e te apresentaram um protocolo, pode ser que exista sim um processo em andamento. Aí você vai pegar aquele protocolo, você vai gerar um SEI questionando a secretaria que faz a análise do Aprova Rápido, e nesse SEI você junta aquele protocolo e pergunta qual é a situação do processo. E aí eles vão ter que te responder também. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui as nossas pesquisas.
Primeiro que nós vamos entrar, então, é no GeoSampa, tá? Tem o link. Esse GeoSampa aqui, ó, que eu estou nele, eu estou no VPN. Então, se vocês podem ver, existe a possibilidade de entrar pelo GeoSampa pela internet, mas os recursos, as plantas, as informações disponíveis não são completas, como esse GeoSampa que nós entramos via intranet. Então, procure sempre fazer, né, a pesquisa via intranet, que aí as informações elas são muito maiores do que a internet mesmo. Entrou na página do GeoSampa, ela entra com essa carinha aqui. Nós vamos clicar aqui nesse X para fechar essa caixa de diálogo. Muita paciência, porque como eu estou no VPN, demora muito para carregar aqui as informações. Vai aparecer aqui essa tela. Eu clico aqui, ó, no Ortofoto 2017, que geralmente é a imagem mais recente que tem aqui no GeoSampa, né? Eu venho aqui, ó, nessa lupa, e aí eu vou digitar aqui. Dá para pesquisar, se você já tiver o SQL, setor, quadra lote. Tem várias formas de você pesquisar. Mas no caso aqui eu quero identificar o SQL de um determinado imóvel. Então eu vou aqui no endereço. Aqui no logradouro você pode colocar uma parte do endereço do imóvel. Então eu vou colocar aqui. Não vou colocar o endereço inteiro. Clique em localizar. Se você souber um número, você já coloca. Em Perus, a gente tem muita dificuldade com números oficiais, porque grande parte da numeração lá está irregular ainda. Não são os números oficiais. Aí você coloca aqui, dá erro. Por isso eu coloco só o endereço e eu vou procurando nas proximidades do local onde eu sei que é a obra que eu quero ver. Apareceu aqui a rua, eu vou dar um clique nela, e aí ela vai pesquisar e vai abrir para mim a rua, ok? Ele vai pensar, obviamente, né, eu vou cortar aqui esse tempo para que não gaste muito tempo de vocês nas pesquisas, porque demora aqui. Então a ideia é que a gente consiga agilizar, mas lá possivelmente, dependendo, né, da capacidade da internet, lá da subprefeitura, talvez demore um pouquinho mesmo para localizar. Muito bem. Toda vez que nós pesquisamos aqui, a última pesquisa ela fica marcada no GeoSampa. Então, a partir do momento que eu encontrei a rua que eu quero pesquisar, eu fecho esse painel, eu venho aqui no sistema viário, clico aqui, ó, nesses dois logradouros, porque ele vai aparecer para mim o nome da rua, facilita para a minha localização. Aqui, ó, nessa mãozinha com um cortezinho, a gente clica para tirar a última seleção. Então, quando a gente clicar aqui, vai desaparecer, que eu tinha pesquisado por endereço, né? Se eu tivesse pesquisado por SQL, ia aparecer o setor quadra-lote que eu havia pesquisado e ia aparecer marcado. Mas aqui, só para apagar, para não ficar sobrepondo as informações, porque além dele ficar muito lento, também atrapalha na localização aqui do imóvel, né, que nós queremos verificar. Apareceu aqui então a rua, o local onde eu quero fiscalizar, é esse imóvel aqui que eu quero levantar, né, o SQL dele. Eu volto aqui nessa caixinha à direita, desço mais um pouco, vou encontrar a aba Cadastro, clico no mais, Cadastro Fiscal, clico no mais, e clico aqui, ó, no lote, ok? Ele vai aparecer, então, as quadras e vai aparecer os lotes. O lote que eu quero é este aqui. Como que eu faço para saber, então, qual que é o setor, quadra e lote? Eu venho aqui nesse I aqui, ó, que é de informação, e eu vou clicar aqui em cima desse lote. Ele vai aparecer aqui, do lado direito, as informações relacionadas setor, quadra, lote, dígito. Vocês não vão ver aí, porque como essas informações elas ficarão disponíveis na internet, então as informações aqui elas foram borradas com os dados pessoais para não ter aí nenhum tipo de identificação do local, nem da pessoa que a gente está usando aqui como exemplo, tudo bem? Então,
Apareceu o setor quadra-lote, você vai marcar aqui no papelzinho o número do setor, da quadra e do lote, que você vai precisar para utilizar isso nas outras pesquisas, nas demais pesquisas. Então, aqui nesse momento é verificar o imóvel e identificar o SQL. Se você não sabe onde é, por causa do número, você vai ter que ir lá, mas geralmente em locais onde existe regularização, a numeração aqui está correta, facilita bastante. Se não, primeiro vai ter que ir ao local, verificar onde o imóvel está localizado, né, para depois fazer aí o levantamento do SQL View GeoSampa. Terminou de identificar, qual é o próximo passo? Nós vamos olhar o histórico da edificação. Então, nós vamos lá na tela SEDI, ou tela SED, que é para consultar, então, o histórico da edificação. Essa tela também, ela só é acessada via intranet. Você não vai conseguir acessar de fora da subprefeitura. Vamos colocar aqui, ó, o número do contribuinte, do SQL, inclusive colocando o dígito completinho. Clicou em consultar. Vai aparecer aqui, ó, nome do proprietário, o número do contribuinte. Aqui, ó, é o local de entrega, porque às vezes o endereço de correspondência ele é diferente. Aqui, ó, é o endereço do imóvel, ok? E aqui está a situação, a data e o histórico do imóvel. Então, em 1976, a construção estava regularizada para 124 metros de área edificada. Aqui tem o tamanho do terreno. Aqui, ó, é a testada do imóvel e quando foi feita a atualização aqui na tela 7, ok? Depois, em 74, ficou irregular, porque a construção aumentou, 250, identificaram aí, fizeram o lançamento da área construída, mas ficou irregular, porque essa parte da construção do acréscimo aqui, ó, não foi feita via alvará de aprovação e execução. Em 2004, ó, eles entraram com anistia, e a situação ainda permaneceu irregular. Então, muito provavelmente, esse processo aqui ele não foi deferido. Teve aqui também, ó, uma alteração da construção em 2002, aumentou a área edificada de 250 para 700 metros, 717, e continuou irregular. Teve um processo aqui, ó, de anistia em 2003, mas ainda assim a situação do imóvel ficou irregular. Então, imagine, hipoteticamente, que a gente está olhando agora, deveria ter lá uma área edificada de 717 metros quadrados de construção irregulares. Depois que nós verificamos, então, o histórico da edificação, se estava regularizado ou não, nós vamos agora no De Olho na Obra. Essa página da prefeitura, também nós vamos pesquisar, dá para pesquisar por endereço também, ó, mas a pesquisa por SQL é melhor, ela é mais apurada. Vamos colocar o número do SQL também aqui. Esse site, ele é aberto, então ele não é via intranet, qualquer pessoa tem acesso a ele. Olhando aqui no De Olho na Obra, nós verificamos que tem um processo, ó, de 2003. Foi gerado aqui um documento. Aqui está o endereço, aqui está o SQL. Deixa eu clicar aqui. Ó, documento para consulta. Então, nós temos um auto de irregularidade que foi lançado porque provavelmente a construção ela ficou irregular. Então, eles entraram aqui com o processo de regularização, anistia. O pedido ele foi indeferido. E aí, depois, foi lançado, foi emitido o auto de irregularidade. Aqui, ó, a gente clica para pesquisar o processo também no sistema. Cliquei lá em cima do processo, a gente vai olhar aqui, ó. Então, realmente é um auto de regularização, uma anistia, e aqui as decisões, foi indeferido. Então, a partir do momento que foi indeferido, nós vimos, então, que eles tentaram regularizar, mas a construção ficou irregular. Muito bem. Agora, qual é o próximo passo? Nós vamos procurar pesquisar no Simproc. Pode me julgar, tá? Mas eu gosto do Simproc antigo, tá bom?
Se você quiser pesquisar pelo Simproc novo, tudo bem, mas de verdade, aquele Simproc Web, eu não tive ainda aquela afinidade de parar e aprender a mexer com ele. Esse aqui, como ele ainda está podendo ser utilizado, eu prefiro ele. Estou mais acostumada com ele. Então, nós vamos entrar aqui, fazer o login lá no Simproc para fazer a consulta dos processos. Vindo aqui, ó, na consulta geral de processos, a gente consegue identificar. E eu gosto desse sistema, porque aqui eu sei procurar. Eu procuro pelo CPF, eu procuro pelo CNPJ, pelo nome da pessoa, pelo SQL, pelo endereço. Adoro, adoro. Por isso eu ainda não larguei, não abri mão dele. Então vamos pesquisar aqui pelo SQL, que nós estamos olhando, que é o da nossa pesquisa. Vamos dar um Enter aqui. Ótimo. Começou a aparecer, então, tudo que tem para o local. Tem processo desde 1996. Alvará de licenciamento. Você clica em F8, vai para frente. Próxima tela. F7 e volta para a tela anterior. Então, vamos clicando. F8. Pedido de emplacamento. Depois, ó, em 2003, entrou com pedido de anistia. Aquele que a gente viu que foi indeferido, né? Em 2010, entrou com pedido de isenção tributária. Em 2014, tem um auto de notificação, então, provavelmente é uma ação fiscal, mesmo porque lá o interessado é a Prefeitura Regional Perus, então é um processo de ação fiscal. Se a gente quiser olhar, verificar do que é, tem um número aí, a gente pesquisa pelo número, né? Próximo, opa, olha aqui, ó, 2020, alvará de aprovação de edificação nova. Lembra que nós falamos que pode entrar com alvará de aprovação separado do alvará de execução. Então, vamos lá. Alvará de aprovação. Vou marcar um número que depois eu quero ver a situação que está. Como se esse alvará já foi aprovado, se não foi, se foi analisado. Então, vou marcar aqui o número do processo para a gente pesquisar já já. Vamos ver se tem mais algum. F8. Ah, tem alvará de execução de edificação nova. Então, vamos lá. Eles já entraram, então, com alvará de aprovação. Muito provavelmente, ele já deve ter sido deferido, porque eles entraram com alvará também de execução. Vamos marcar o número aqui do processo de alvará de execução. Continuando. Tá, não tem próxima tela. Então, pelo Simproc, nós achamos dois processos. Vamos olhar agora a situação desses processos. Nós vamos clicar no F3. Clicando no F3, ele volta para aquela tela, ele limpa a tela, né? Para a gente pesquisar de novo. Agora eu vou olhar por processo. Vou clicar aqui, ó, na parte do processo e vou digitar o número do processo que eu encontrei. Primeiro eu vou olhar o de aprovação. Coloquei o número, cliquei no Enter. Olha, é um processo eletrônico. E aqui eu posso ver, ó, que ele foi deferido. Ó, a data de deferimento. Então, eu vou colocar aqui, dia 10 de março de 2020, foi a data de deferimento. Poxa vida, quanto tempo que eles demoraram para analisar esse processo? Vamos olhar? Apertando o F8, tem a próxima tela e aparece aqui, ó, autuado em dia 13/1. Então, esse processo, ele foi autuado dia 13 de janeiro e ele foi decidido dia 10 de março. Lembra que o prazo de 90 dias, imagine hipoteticamente, que esse alvará de aprovação de edificação nova, que eles tenham entrado, né? Ele não poderia, obviamente, iniciar a obra, porque, primeiro, ele estava só aprovando o projeto. Segundo, dentro do prazo de 90 dias, saiu a decisão. Então, aqui não teria direito a início de obras. Voltando só para a gente ver, olha, então ele foi deferido dia 10 de março, foi praticamente quase 2 meses, né? 60 dias. Que ótimo! Então, nós temos aqui alvará de aprovação deferido. Vamos pesquisar alvará de execução. F3, limpa a tela. Venho aqui de novo no processo. Agora eu vou digitar o número do outro processo. Dei um Enter. Agora ele vai trazer para mim, ó.
deferido também. Quando? 29 de maio. Vamos olhar quando ele entrou com esse processo? Olha só, dia 10 de março. Coincidentemente, ele entrou com o alvará de execução exatamente no dia que foi aprovado o alvará de aprovação. Então, entrou aí com o alvará dia 10 de março e o pedido dele foi aprovado dia 29 de maio de 2020. Então, neste caso, como já tinha o alvará de aprovação e eles entraram com o alvará de execução, o prazo para análise deveria ser 30 dias. Então, imagine aqui, ó, hipoteticamente, se a pessoa entrou com pedido de alvará de execução dia 10 de março, passou o prazo de 30 dias, aí já teria direito a início de obras, tá? Então, entre 10 de março, que foi protocolado aqui, mas aí a gente tem que ver a questão do comunicado. Para saber, imagine que passou dia 10 de março, começou a obra, aqui a gente não vai conseguir ver se tem comunique-se. Também a gente pode consultar a unidade que está fazendo a análise aqui desse processo, no caso lá da subprefeitura, a unidade de aprovação, e aí eles vão informar se teve comunicação de despacho, se tem suspensão do prazo de comunique-se ou não, para suspender o prazo do comunicado, para a pessoa ter direito a início de obras ou não. Mas nesse caso aqui, vamos imaginar hipoteticamente que não houve início da construção, eles esperaram o prazo final, a partir aqui, ó, do dia 29 de maio, foi deferido o pedido de alvará de execução. A partir daí, a obra está regularizada. Então, se eu fosse fazer hoje essa vistoria, eu vou saber, então, que eles têm documento. Só para verificar a conformidade, a regularidade, aí sim, aí até o local, pediria a planta para verificar a conformidade, se tem ou não desvirtuamento. Mas nesse momento aqui, é esse o acesso que nós temos, ok? Vamos pesquisar agora, fora o Simproc, nós vamos para o SLC. Já tenho aqui, já sei que o processo foi deferido, mas pelo SLC nós temos mais informações. Então, vamos abrir o SLC. Esse aqui, se você não tem acesso, faz a solicitação via supervisor, e aí eles vão incluir o acesso para você conseguir fazer a pesquisa lá. E aí você vai entrar nessa tela do SLC, que é o Sistema de Licenciamento Eletrônico, né, de Construções. Interessante que essa página aqui, ela não abre, não funciona direito no Google Chrome e nem no Firefox. O melhor navegador para funcionar esse sistema aqui é o Internet Explorer. Não me pergunte por quê. Eu tentei utilizar lá no Chrome e no Firefox, não deu certo. Abriu aqui o SLC, você vai clicar na busca avançada. Aqui no Selecione, você pode pesquisar por processo, por protocolo, por SQL, por endereço, pelo nome da pessoa. Vamos pesquisar primeiro por SQL, para você ver. Então, vamos colocar lá o SQL, que a gente está pesquisando. Ok? Clica em buscar. Legal, ó. Vai aparecer os dois processos que nós vimos que está lá vinculado ao Simproc. Tem aqui, ó, outros processos, alvará de aprovação, alvará de aprovação, alvará de aprovação e comunicação de transferência, só que esse não tem o número para a gente verificar. Então, esses daqui é só mesmo algumas pessoas que têm acesso ao sistema que conseguiriam olhar. Mas esses daqui são os que nos interessam, alvará de aprovação e alvará de execução. Clicou em cima do alvará de aprovação, ele vai abrir, né, o relatório. Na verdade, é uma cópia do alvará de aprovação. Espera carregar. Muito bem, ó, o relatório foi gerado. Se você clicar aqui, ó, você pode salvar ele em PDF, que às vezes você quer salvar, imprimir, verificar com calma. E aí ele vai perguntar se você quer salvar ou se você quer abrir. Dá para você salvar. Nesse caso,
Eu só vou abrir para nós olharmos aqui como que é a carinha desse alvará, né, de aprovação. Então, vai aparecer aqui, ó, que ele é emitido pelo Sistema de Licenciamento da Construção, do SLC, aqui o número do processo, aqui o nome do interessado, número do protocolo, depois eu vou mostrar para vocês uma outra pesquisa que dá para a gente fazer pelo protocolo, a data da solicitação e aqui a data da conclusão. Então, quando o pedido foi feito e aqui quando ele foi analisado. Então, isso aqui é importante para nós calcularmos depois o período lá para o direito a início de obras, ok? Então, aqui, dentro dos 3 meses, que seriam os 90 dias para aprovação, então está tranquilo. Aqui são as etapas da solicitação, não vou entrar em detalhes, mas vai aparecer o que foi feito no passo a passo, a data e quem foi feito, qual o responsável técnico. Características da solicitação, isso aqui é importante, porque nós vamos ver o nome aqui do proprietário e o nome do responsável técnico, que foi o autor do projeto com o CREA ou CAL. No caso de um desvirtuamento, lembra que nós temos que fazer a ação fiscal para o proprietário possuidor ou então, e também, né, para o responsável técnico. Então, aqui nós temos as informações do proprietário, do requerente, e também de quem é o responsável técnico pelo projeto. Tipo de uso. Aqui, lembra que nós falamos que, dependendo do tipo de reforma, implica em mudança de uso? Então, aqui a gente vai conseguir verificar se houve alteração no uso. Ah, era residencial, agora é comercial. Ah, era comercial, agora é industrial. Então, está aparecendo aqui o tipo, a categoria de uso e o grupo de atividade, ok? A gente não vai entrar nesses detalhes das atividades, porque isso a gente vai ver lá na aula de licença de fiscalização, né, de atividades, e da questão do zoneamento em si, a gente vai ver mais para frente também, mas aqui a gente não vai entrar nesse detalhe, é só para você saber a questão do uso aqui, que está vinculada, e dependendo da mudança do uso, isso também vai gerar aí a necessidade de entrar com alvará de reforma. Continuando aqui, ó, área total a construir, área a demolir. Lembra que nós falamos que se houver necessidade de demolição do imóvel, de uma parte ou de total do imóvel, vai ter que incluir também no alvará de aprovação. Então, ó, área existente a demolir, aqui nesse caso não tem, mas se tivesse estaria constando aqui. Área total a construir, e aqui tem, ó, área computável, perdão, a área não computável, que vai ficar relacionada ao estacionamento. Aqui a área não computável, que são aquelas outras possibilidades que nós vimos lá das áreas não computáveis. Aqui, ó, somando computável mais não computável, dá área total a ser construída. Nós temos aqui a área do terreno. Aqui são detalhes sobre piscina, quadra e heliponto, neste caso aqui não vai ter. A questão sobre a outorga onerosa, nós vimos o exemplo que se houvesse necessidade de recolhimento de outorga onerosa e se a pessoa não fez o recolhimento, isso é passível de cassação do alvará, neste caso aqui não tem, tá? Então não é uma ressalva que implicaria em cassação desse alvará. Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, dá uma assegurada, que nós vamos falar sobre isso quando eu falar da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, aí eu vou explicar mais detalhadamente para vocês. E aqui, recuos. Necessariamente tem um recuo de fundo e a medida desse recuo. Se tivesse recuo de frente e recuo lateral, também estaria aqui. Características gerais. Então, nós temos aqui a testada do imóvel, 10 metros. Nós temos o gabarito, 9,99. Nós temos a altura total da edificação, 11,19. O número de vagas de estacionamento. Aqui, andares, incluindo subsolo. Então, nós sabemos que tem 3 andares. Isso aqui é importante, essas informações, porque na ação fiscal, lá no momento da ação fiscal, isso é perguntado, né? Então, é importante nós olharmos aqui, fazer a constatação no momento da vistoria, para preencher corretamente as informações no tablet no momento da vistoria. Número de vagas,
Ó, número de andares em subsolo, 0. Então, esse aqui não vai ter construção no subsolo, vai começar do nível da rua para cima. Número de vagas no lote, 2. Número de vagas em outro imóvel, nenhuma. Então, neste caso aqui, não foi exigido, né, que houvesse vagas de estacionamento em outro imóvel. Número de vagas para carga e descarga, aqui tem uma. Lotação da edificação, então é o máximo de pessoas que, entre aspas, caberia, né, naquelas edificações ou naquela edificação. Rampa para circulação vertical. Se existe rampa entre os níveis, entre os andares da edificação, nesse caso não vai ter, então provavelmente é só escada. Número de vaga de estacionamento destinada a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, tem uma. Medida entre o piso térreo e o subsolo mais baixo e o piso do andar mais alto, 6,66. E aqui a necessidade de movimento de terra, sim. Lembra também que nós vimos que quando houver necessidade de movimento de terra para execução da obra, precisa ser englobado no alvará de aprovação? Então está aqui sim que vai precisar do movimento de terra. Comunique-se. Teve um comunicado, então aqui são as informações, os dados que eles juntaram, documentos, e aqui é para verificar a questão dos dados de cobrança das taxas relacionadas aí ao projeto. Então, esses são os detalhes que nós precisamos verificar no alvará, neste caso de aprovação. Como eu falei, você pode salvar, imprimir, para fazer a fiscalização. Voltando aqui, vamos agora olhar o alvará de execução. Esperar abrir. Mesma sistemática, vai gerar o relatório. E aí nós podemos salvar ou podemos abrir apenas. Que é bacana de você imprimir e levar, porque aí você tem mais informações lá no local. Embora, né, a legislação diga que esse documento precisa estar no local da obra. Ok? Vamos então aqui, salvar em PDF. E vou clicar em abrir, porque aí ele fica maior para a gente olhar. Mesma coisa, número do processo, alvará de execução, de edificação nova, data da solicitação, data da conclusão, quando o processo ele foi então analisado e foi deferido. As etapas da solicitação, características gerais. Então, aqui nós temos, neste momento, no processo anterior, tinha o responsável pelo projeto. Agora, aqui, tem outra pessoa que é o dirigente técnico. Então, não necessariamente aquele que fez o projeto é aquele que vai acompanhar a execução da obra. Então, neste caso aqui, quem fez o projeto foi um, e quem vai acompanhar a obra, que é o dirigente técnico, é outro, tá bom? Então, neste caso aqui, nós temos o dirigente técnico indicado, o autor do projeto e o proprietário. Aqui o tipo de uso, o quadro de áreas aqui é semelhante àquele que nós vimos no alvará de aprovação. Não vou ficar fazendo muito detalhe naquilo que é igual, tá bom? Outorga onerosa, os índices aqui urbanísticos, a questão do recuo, as características gerais, igual aquilo que a gente já viu. Nesse caso, teve 2 comunicados, tá bom? Então, imagine que a gente esteja ainda naquela questão, olha, demorou 2 meses e 20 dias, demorou, em vez de 30 dias, 80 dias para ser analisado. Para saber se estava ou não no direito de início de obras, tem aqui o prazo de atendimento, mas é preciso verificar quando que, de fato, aquela pessoa atendeu o comunicado. E aí, aquele prazo vai ficar suspenso. Lembra que nós vimos na aula passada? Então, esse prazo para atendimento do comunicado, ele precisa ser retirado da contagem do prazo total para dar o direito a início de obras, porque, segundo a legislação, suspende. Olhando aqui, não tem como nós sabermos exatamente, porque não tem as datas, de quando a pessoa atendeu ou não o comunicado. Se houver qualquer tipo de dúvida, questiona a unidade lá de aprovação via SEI, e aí eles vão responder para vocês se os prazos, né? Quando entrou com pedido, quando foi
Aqui tem a publicação no Comunique-se, quando o Comunique-se ele foi atendido para poder fazer o cálculo lá do direito ao início de obras. Aqui são os documentos anexados, também dados de cobrança. Então, basicamente é isso que nós vamos ver em um alvará de execução. Obviamente que as plantas, as peças gráficas, elas fazem parte aí desse alvará para ser verificada a conformidade daquilo que foi aprovado, né, com aquilo que está sendo construído. Tranquilo? Faltou nós pesquisarmos aqui no SEI. Vamos pesquisar no SEI. Nossa, mas você já viu tudo isso, ainda assim você quer pesquisar no SEI? Ah, eu quero para te mostrar. Nesse caso aqui eu peguei um exemplo que tem informações, né? Mas se não tiver, é mais uma opção para você pesquisar, tá bom? Então vamos aqui no SEI. Você vai fazer o acesso. O SEI você pode acessar da tua casa também, de qualquer lugar, não precisa ser da subprefeitura. Abrir o SEI, nós vamos aqui, ó, pesquisa, tem um quadrinho aqui, esse retângulo. Eu vou digitar diretamente aí o número do SQL. Qual que é a questão? Tem hora que a pessoa que vai fazer o cadastramento lá do SEI, quando ele é aberto, ele pode registrar o SQL com ponto, aquele, sabe, pontinho e tracinho, ou então ele pode registrar direto, sem ponto e sem traço. Então, a gente pesquisa das duas formas. Então, inicialmente, vem aqui, vai abrir essa tela para você da pesquisa. Então, nessa tela aqui, ó, nós temos, ó, comunicações administrativas, alvará. Opa, vamos ver o que é isso. Pegamos o número daqui, desse processo, no SEI, vamos clicar aqui. E agora vamos pesquisar o processo. Vamos ver se ele vai abrir para a gente olhar aqui. Ah, que interessante, ó. Tem as informações, ele está aberto, eu não vou ficar abrindo, né, para mostrar. Neste caso eu já olhei, é somente uma informação da unidade de aprovação lá para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, informando sobre os cálculos da outorga onerosa, que neste caso aqui eles fizeram os cálculos e o interessado, o proprietário, ele estava dispensado de fazer o recolhimento da outorga onerosa, tá? Mas é só para você ver um exemplo que nós encontramos na pesquisa pelo SQL. Vamos voltar então aqui na tela de pesquisa, ok? Se nós, em vez de pesquisar com os pontinhos e os tracinhos, como eu falei, vamos pesquisar direto, sem ponto, sem traço, para ver se aparece alguma coisa. Você pode clicar no Enter, ou aqui em cima tem uma teclinha pesquisar, tá vendo aqui não apareceu nada. É possível você filtrar aqui por órgão gerador, unidade geradora, mas aí você tem que saber por onde que esse processo tramitou. Então, se você não sabe por onde que ele foi analisado, se foi analisado na subprefeitura ou na Secretaria de Licenciamentos, não vai adiantar muito. Tá? Então, nesse caso aqui, só aquele que nós conseguimos identificar, mas na nossa obra está regularizada, tem alvará de aprovação, tem alvará de execução, pode começar a obra, depois é só acompanhar o prazo de conclusão dessa obra e a questão da regularidade, né, se está desvirtuada ou não, ok? Vamos para um outro exemplo agora. O outro lugar é aqui perto, que eu quero verificar. Então, nós vamos identificar o SQL de novo lá no I. Clica aqui. Marca o número do SQL. Muito bem, fechamos o painel. Vamos para a tela sede, ou CEDI, para pesquisar. Colocamos o número aqui do SQL. Ótimo. Então, nós vimos aqui que o imóvel, a área 270, tem 103 metros regularizados. Bacana. Então, regularizado desde 2014, 103 metros. Vamos pesquisar agora se tem alguma coisa
no Simproc. A gente coloca o número do SQL e vamos pesquisar. Opa, Simproc não tem nada, não tem nenhum processo cadastrado no Simproc. Então, nós vamos agora para De Olho na Obra. Vamos entrar no De Olho na Obra. Vamos verificar se tem alguma coisa aqui no De Olho na Obra. Tá, não foi encontrado nada no De Olho na Obra. Então, nós vimos no Simproc não tem nada, no De Olho da Obra não tem nada. Nós vimos que a situação do imóvel está regularizada lá na tela SED, né, o CEDI. Agora, nós vamos pesquisar no SLC. Vamos lá no SLC. Busca avançada. Vamos pesquisar aqui pelo SQL. Vamos colocar o número do SQL. Buscar. Olha que interessante, não tem número do processo, mas apareceu aqui, ó, uma comunicação de execução de obra emergencial. Lembra que eu falei que as obras emergenciais são aquelas necessárias para eliminação do eventual risco? Nós vamos copiar aqui o número desse protocolo. Deixa eu escrever aqui, porque ele não está deixando eu copiar. Clicando aqui, ó, ele abre para a gente pesquisar por protocolo. Então, eu vou pesquisar aqui por aquele número que foi informado. Buscar. Ó, agora apareceu o protocolo para eu olhar. Então, eu vou clicar aqui, porque eu quero saber que comunicado que comunicação de obra emergencial que é essa. Clico aqui, copio para cá, para ele me dar acesso. Exibir relatório. Aí espero o relatório ser gerado. Pronto. Vamos salvar em PDF. E aí eu quero abrir para poder enxergar melhor. Comunicação de obras emergenciais. Aqui o proprietário, o possuidor. Aqui o endereço do imóvel. Responsável pelo projeto. Dirigente técnico. Ok? Aqui não tem vínculo em processo nenhum, então não está vinculado a processo nenhum. E aqui tem as notas, ó, os responsáveis técnicos pela obra respondem pela correta execução da obra de acordo com o projeto aprovado. Esse documento se refere à legislação municipal exclusivamente. O titular do documento da atividade, na qualidade de proprietário ou possuidor, responde a respeito de posses, direitos e garantias. A comunicação terá eficácia a partir da sua aceitação, cessando imediatamente sua validade se constatado o desvirtuamento do objeto de comunicação. Lembra que eu comentei que assim que a pessoa entra com o pedido, é porque isso daqui ele sai automático. Quando o interessado ele entra com comunicado de obra emergencial pelo sistema, automaticamente já sai autorização. Nenhum técnico analisa isso. Por isso que é importante ir lá verificar realmente se o que está sendo feito, o que vai ser feito, condiz com o que eles estão informando aqui. E aí tem uma ressalva, ó, essa comunicação destina-se exclusivamente à execução de obra emergencial, ou seja, obra de caráter urgente, essencial à garantia das condições de estabilidade, segurança ou salubridade do imóvel. A execução de obras caracterizadas como reforma ou edificação nova dependerão de prévia emissão dos correspondentes alvarás em expedientes próprios. Significa dizer que se houver necessidade de fazer qualquer tipo de reforma ou então construção nova, não serve esse comunicado de obra emergencial, mas vai ter que entrar com processo específico. A questão aqui, qual que é? Nós não temos acesso ao que foi informado, porque o interessado, no momento em que ele entra com pedido de comunicação de obra emergencial, ele junta um laudo dizendo o que vai ser feito. Isso a gente não consegue acessar. Neste caso, a gente tem que pedir para os técnicos, né, que têm acesso ao SLC lá da aprovação, para que eles façam aí a pesquisa e identifique para nós o que é realmente que precisa ser feito ou o que é que foi informado que vai ser construído aí nessa obra.
Então, a princípio, nós só vimos que tem esse comunicado de obra emergencial, não vimos alvará de aprovação, nem de execução, nem no De Olho na Obra, nem no Simproc e nem aqui no SLC. Vamos pesquisar agora no SEI. Vamos ver se tem alguma coisa lá. SEI. Já estava aberto aqui na pesquisa, né? Já vou colocar direto, então, o número do SQL. Vamos dar um Enter ou clicar em pesquisar. Olha que interessante, apareceu aqui, ó, processo eletrônico do portal de licenciamento. Então, nós vamos pegar lá em SMUL a prova digital. Então, eu já sei que tem algum processo sendo aprovado lá na Secretaria de Licenciamentos, né, Municipal de Urbanismo e Licenciamentos, por meio do A Prova Digital, que seria a prova rápido. Vou pegar aqui o número desse processo para pesquisar, eu quero dar uma olhada nele, do que se trata, né? Digitei ali, cliquei em pesquisa, vai abrir aqui o processo. Ó, primeira página aqui de informação. Ah, então olha que interessante, ó. Alvará de aprovação e execução de reforma. Então, não tem no Simproc, não tem no SLC, mas aqui no A Prova Digital nós achamos procurando pelo SEI. Então, tem que procurar aqui? Tem também, porque às vezes não está num sistema, mas está em outro. Tem a data aqui, ó, do protocolamento do pedido, dia 29/6/2021. Deixa eu marcar aqui, para não esquecer, porque a gente vai precisar dessa data para saber, para calcular o direito a início de obras, né? Então, beleza, ó, entrou com processo, ele foi publicado, protocolado, perdão, né? Dia 29/6, alvará de aprovação e execução de reforma. Então, nós temos os dois juntos, o prazo aqui para início de obras, então, seria 120 dias. E aí nós vamos olhar aqui as informações que foram juntadas. Então, esses documentos que tem aqui nas informações são documentos que foram juntados pelo interessado, ou documentação do imóvel, documentação do proprietário, do responsável, né, dirigente técnico, as declarações obrigatórias. Então, eles entraram aqui, deixa eu dar uma olhada na consultar andamento aqui para a gente ver o que tem. Ó, lembra que a gente viu lá que foi dada a entrada dia 29 de junho? Somente dia 12/7 que foi gerado na unidade. Então, eles entraram lá e foi feito, gerar o SEI dia 12/7. Não tem movimentação nenhuma, então, aparentemente, não teve nenhum comunicado, não teve nada aqui, o processo ele foi protocolado e está em andamento. Se nós estamos falando, então, de 120 dias do prazo de direito a início de obras, contados da data de protocolamento do pedido, né, para ser analisado, então, 29 de junho, 29 de julho, 29 de agosto, 29 de setembro, 29 de outubro, 27 de outubro de 2021, dá os 120 dias. Então, imagine que não saia nenhum comunicado, nenhum comunique-se. No dia 27 de outubro, essa pessoa vai ter direito a iniciar as obras. Se tiver algum comunicado, esse prazo entre a publicação do comunique-se e o atendimento do comunique-se, ele é suprimido, não é contado. Quando a pessoa atender o comunique-se, volta a contar o prazo aí, nesse caso aqui, de 120 dias para direito a início de obras. Imagine hoje, gravei essa aula no dia 12 de outubro, feriado. Então, imagine que eu fosse hoje lá fazer vistoria. Se chegar lá no local e tiver obra em andamento, essa obra ela está irregular. Por quê? Porque ela teve início antes do prazo que seria do direito a início de obras. Tudo bem, gente? Será que ficou claro? Tem dúvidas? Vai colocando aqui no chat. O que eu não consegui responder agora no chat ao vivo, né? Eu respondo depois, eu incluo na próxima aula, mas não fica com dúvida não, tá bom? Faça o comentário, como que vocês utilizam, se é fácil para vocês
acessar esses sistemas, se é fácil para vocês conhecer, né, como que faz essas pesquisas ou não, quais os sistemas que você já conhecia, qual que você não conhecia. Então comenta aqui comigo e para a gente compartilhar até as informações aí com os colegas, tá bom? Trouxe aqui, tem lá nas informações e se eu não me engano, o Fernando Guimarães ele já mandou por e-mail para todos os agentivistores esses links para fazer as consultas, ok? E agradeço mais uma vez a participação, a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Hoje não foi muito a parte de teoria, foi mais a parte prática. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade nas ações fiscais, aí nós vamos entrar mesmo no passo a passo, para ver como que são feitas as ações, vistorias, intimações, os documentos que são gerados. Então, a gente vai olhar isso no passo a passo, né, a partir da aula que vem, e espero encontrar com vocês na próxima semana. Fiquem bem, se cuidem, um grande abraço para vocês e até a semana que vem. Muito bem, pessoal. Então essa é a aula que a gente queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Neste momento nós vamos colocar o link dos exercícios para a turma 1 fazer. Tem o prazo até amanhã às 18 horas. Também está sendo encerrada a lista de presença para as pessoas que estão assistindo e precisam de certificado, então esse é o momento que encerra a lista. Agradeço muito de você ter ficado até o final aqui com a gente, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Deixa um like para a gente também, por favor, um joinha para a professora. E muito obrigado, até semana que vem, fique bem, até a próxima.